Chegamos à 11ª edição do podcast Cabeça de Dono. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Leonardo Porto, sou o host desse podcast. Temos trazido, parceiros, empresários e empreendedores aqui para falar um pouco de empreendedorismo, como é tocar seus negócios, como é empreender num Brasil tão desafiador, como é tocar o negócio. E a gente vem tentando trazer aqui um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de finanças, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de empreendedorismo na veia, daquelas pessoas que de fato fazem alguma coisa todos os dias, voltado a empreender ou que seja intraempreender, dentro de negócio de alguém. A gente escolheu um parceiro nosso, um empresário da cidade de Taquari, que tem negócio já construído e constituído na cidade, que construiu uma história na base da força, da luta, A gente entende que tem muito para agregar para quem está começando, para quem está empreendendo, para as pessoas que estão começando a se desafiar no mercado do empreendedorismo. Trazemos o Thiago Pacheco, proprietário da Santo Pão, e multiempresário aí, multiempresário, com vários desafios dentro do mesmo negócio, Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, a gente fica muito feliz, de ter esse reconhecimento, e porque a gente sabe que para nossa cidade, de onde a gente veio também, a importância de a gente estar aqui, até mesmo por questões de acreditar na gente mesmo, Eu nunca imaginava, talvez, poder participar de um podcast falando sobre empreendedorismo, e talvez levar algum conhecimento, agregar na vida de alguém. É que às vezes parece pouco, Thiago? Mas o pouquinho que a gente sabe, o pouquinho que a gente conseguiu construir, estudar e aprender, para uma pessoa que está começando, ele muda tudo. Ou para aquela pessoa que está passando vários desafios no dia a dia, muda tudo. Desafios todo mundo tem, Mas que a gente puder agregar. Então vamos lá, eu acho que eu quero, para quem não te conhece, contar um pouquinho da história do Thiago, de onde começou, onde é que vem essa veia empreendedora. Me conta um pouquinho aí de onde tu trabalhou primeiro, foi empreender direto, que idade tu tem? Me conta um pouquinho da história do Thiago. Quem é o Thiago Pacheco, Bom, então eu sou o Thiago Pacheco, como você disse, tenho 33 anos e a minha veia empreendedora, posso dizer que vem desde criança também. Então a gente foi criado praticamente no mesmo bairro, na Léo Windfader ali, e desde pequeno a gente sempre foi motivado, incentivado pelos pais ali naquele negocinho, tu quer buscar tuas coisas, tu quer comprar tuas coisas, te vira, entre aspas, mas sempre fizeram a gente correr atrás dos nossos objetivos, Então, desde pequeno eu sempre me lembro de entregar revistinha de bicicleta, juntava latinha para vender lá na reciclagem, Não que fosse uma necessidade, Mas sim por eu poder ter minha continha, meu caderninho lá no mercadinho da esquina e poder comprar minhas coisas, Então, eu acredito que vem desde ali. E então, depois eu trabalhei na estofaria com o Billy, na estofaria do Billy, trabalhei por uns 3 meses, eu acho. E depois fui para o escritório de contabilidade, trabalhava de office boy. Com que idade, Thiago? Isso em torno de eu tinha uns 16 anos. Eu não sou muito bom com datas e Tudo talvez bem. eu possa errar alguma coisa. Mas tinha em torno de uns 16 anos, E nesse período que eu trabalhei no escritório, ali, acredito que aproximadamente 1 ano, e depois o meu irmão abriu uma empresa, a Funilaria Lucas Pacheco. E ali eu saí do escritório e comecei a trabalhar com ele. Daí trabalhei por um período de uns 1 ano e pouco, 2 anos ali, e fui pro Exército. Ah, tu foi pro Exército. Não tinha essa lembrança de ter ido pro Exército. Servi 10 meses. Fiquei o tempo que precisava lá, o mínimo, Então, daí fui pro Exército e quando eu voltei, retornei ao trabalho com ele ali, E fiquei isso até 2017. Até 2017, quando então surgiu a oportunidade de comprar uma hamburgueria aqui em Itaquari, que hoje é o Family Burger, Na época era lá Família Hamburgueria. E ali tu foi empreender em 2017. 2017 que a gente começou. Deixa eu voltar um pouquinho antes, só pra gente poder
contar um pouquinho da história até chegar ao empreendedorismo, porque a gente às vezes acha que é um salto de hoje para amanhã, que a gente começa, né, a simplesmente brota uma vontade de empreender, alguém dá dinheiro, tu vai lá e faz. Eu me lembro do Thiago, tá, com a mãe dele. O que que a tua mãe faz e o que que a tua mãe fazia quando tu era guri? A minha mãe, ela era professora, Ok? E né? fora do horário de trabalho de Fora do professora? horário, a minha mãe, olha, desde que eu me conheço por gente, minha mãe vende alguma coisa, né? Ela Então tua mãe é sempre, vendedora. a minha mãe era professora e vendedora fora do serviço. Ela sempre vendeu Avon, Natura, Boticário. Até hoje vende, né? Agora montaram uma loja de roupa em casa Olha também. aí. Então estão vendendo roupas agora também. E meu pai era vendedor, né? O pai hoje é vendedor aposentado. Então a minha mãe E o que que sempre, tu sabe? fazia para ela naquela época? Que eu me lembro de ti indo lá na nossa Ah, casa, sim. A minha entregar mãe, alguma coisa. Se era uma revista, se era sim, um produto sim. que Eu tava a minha sempre própria mãe tinha comprado na época. isso, eu tava sempre entregando coisa para ela. Ia, cobrava. Eu me lembro que a minha mãe tinha uns consórcios. Então ela foi até uma maneira diferente de vender, né? Que eles inventaram na época. Então tinha lá um grupo de 10 pessoas, cada um pagava R$ 10 por mês, e cada mês um era contemplado para comprar, trocar os produtos ali da Boticário, da Natura na época, né? Uhum. Então eu ia na casa das pessoas, cobrava, entregava, tava Isso era bem guri, né? isso era bem guri. Isso Pois aí eu é, e tinha, sei lá, 10 anos, talvez, um pouco menos, um em pouco torno mais. disso, um pouco mais Então eu também. me lembro, a primeira lembrança, talvez, além de amizade, de Sim, proximidade, do Thiago trabalhando, era o Thiago fazendo a cobrança ou a entrega sempre. para tua mãe, que era é uma É uma empreendedora empresa. e era já uma empreendedora. Porque a pessoa que arrisca o seu dinheiro a comprar produto, a estocar produto, fazer publicidade de produto e vender, é um empreendedor. Com Não interessa certeza. se é de 10 centavos ou de 100 reais. Isso. É o empreendedor, tá arriscando alguma coisa, né? Então eu me lembro desse período de empreendedorismo da tua mãe aí já, e tu tá envolvido. Então a tua bagagem, né, se for olhar, de onde é que ela começa a empreender dentro de casa, né, Thiago? Sim, Então, muito tu traz talvez da tua mãe e dos teus próprios pais. isso aí. Bom, mas beleza, tu foi pro exército. Como é que foi um pouquinho dessa experiência lá no exército? Ah, Para entender como é que é lá. Eu não pude servir e não servi na época que não chamaram, né? Graças a Deus. Itaquari, na realidade, foi a primeira. Fazia muitos anos que não ia, né? Não sei quantos anos que a cidade de Itaquari não mandava ninguém. Justamente no meu ano, a gente Mandaram. mandaram, né? E num primeiro momento eu falava que eu queria ir, depois chegou na hora, Deu medo. deu medo, né? Cheguei lá, chorava pedindo para voltar, né? Mas enfim, daí acabei ficando, né? E experiência, ah, é uma experiência diferente, mais pela questão de distância, né? Por ser uma cidade, dava 1h45, Tu serviu aonde? São lá em Gabriel? Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Isso, né? Apesar de a gente vir praticamente todos os finais de semana, mas a gente estava acostumado a Está em mordomia casa. de casa, né? Então, lá a gente tinha que fazer. Eu fiquei na garagem porque eu tinha habilitação, né? Então era um pouco melhor, mas era questão de limpeza, manutenção do ambiente, assim, não vejo como uma experiência que agregou muito, assim, Na tua na formação. minha formação, sabe? Mais como por aquele lado de sair um pouco das asas dos pais ali, sabe? Mais por isso. Tu considera que foi positivo essa separação, talvez, naquele momento ali, que até para criar um distanciamento familiar, né? Porque às vezes a gente fica muito preso e refém aos pais, né, Thiago? Eu acredito que sim, porque como eu trabalhei em poucos lugares, eu acho que essa interação fora agrega muito. E como eu disse, eu trabalhei em poucos lugares, às vezes isso te limita um pouco também. Até pela questão de experiência, de conhecimento de um outro mercado, de outras áreas, né? Então, eu acho que foi importante por isso, por sair da nossa cidade, conhecer outros áreas, né? Eu acho que isso sempre agrega muito, né? Uhum. Não, show. Acho que por que que eu gosto de perguntar, né? Esse tipo de situação, como eu não vivi ela, eu acredito Sim, que a minha dúvida seja a dúvida de muitas pessoas que sim, vão nos escutar. E o exército, normalmente, ele tem uma visão, né, de rigidez, firmeza, mas eu acho que ele é muito mais que isso. Ele é um ambiente onde consegue fazer a desconexão sim, de um, muito de um importante. adolescente, que cada vez está mais dentro da casa Sim, dos pais, né? A gente vê, né, adultos com 30, 40, sim. 50 anos vivendo embaixo da família ainda, É vivendo isso aí. embaixo do pai e da mãe, podendo já ter alçado voos. E essa desconexão ali nos 18 anos,
que já é tardia, né? Ela acaba sendo uma coisa positiva, dependendo do tipo de criação que Sim, eu achei muito importante isso. aquele ser humano tá ali. Que Isso legal. Teu irmão chegou a servir, O não? Lucas serviu também. O Lucas Ah, serviu serviu. também. Daí foi uma época um pouquinho mais puxada, né? Aham. O nosso foi mais light um pouco, posso dizer assim, né? E ele serviu, acho que foi lá por 2002, por aí. Ele Também já serviu. serviu em General Câmara daí, Ah, daí mais perto. mais É bom. perto. Bacana. Ia pra casa e vinha todo dia. Voltou do exército, trabalhou um pouco e quis empreender. De onde é que virou essa chave de sou funcionário e agora quero empreender? Onde é que virou o clique? Essa chave, assim, eu trabalhava com meu irmão, Tá. né? Então, todo mundo sabe que trabalhar com a Parente, família, com parente, com família, sempre tem aquela intimidade a mais que às vezes tu não souber administrar muito bem, atrapalha ali no dia a dia. Então, eu fiquei ali por quando eu voltei do exército, não me lembro se era 2011 ou 12, eu fiquei até 2017 com ele praticamente, no meio de 2017. Então, ali foram 5 anos. Nossa, nem sabia nem lembrava que era tanto tempo assim. Ficou bastante tempo ali junto. Só que chegou num certo ponto que a gente começou a brigar bastante, sabe? Pela intimidade, pela proximidade. Isso aí. Então, começou a ficar um pouco desconfortável ali pra mim, acredito que pra ele também, a gente nunca sentou pra falar sobre isso. sentou pra falar sobre isso, sabe? Mas, daí ali começou a ficar um pouco desconfortável e eu confesso que não sabia muito o que fazer, porque eu iniciei faculdade de engenharia, engenharia civil. Engenharia civil, fiz 1 ou 2 cadeiras na Unicinos, vi que não era para mim. Daí saí de lá e fui fazer um técnico em edificação. Daí fiz o técnico em edificação por 2 anos. No fim, acabei não utilizando também. E pós isso, daí eu já estava Daí, quando eu estava no técnico, finalizando o técnico, foi onde que surgiu a ideia da hamburgueria. Eu estava numa janta com os amigos e lá um dos meus amigos vendia embalagem. E vendia embalagem pro Vini da hamburgueria. E ele estava comentando com nós que o Vini queria sair de Taquari e ir para Lajeado. E ele estava pensando na possibilidade de vender aqui em Taquari. E veio um estalo na minha cabeça assim, pô, é um negócio que tá consolidado aqui em Taquari, era a única hamburgueria que tinha. Muito bom. Muito bom. Mas eu fiquei quieto, pensei só na minha cabeça, assim, veio um estalo na minha cabeça, fiquei quieto. No outro dia, pensei, chamei o Vini, conversei com ele, ele teve interesse em vender, né? Só que daí ele tinha um ponto físico e ele tinha entregado aquele ponto físico e ia ficar um food truck, né? Food truck. Me lembra, era a casa na Lomba? Era a casa na Lomba, me lembro. E ele saiu e foi pro food truck na praça, né? Isso aí. Daí conversei com meus pais, sempre fica aquele negócio, né? Aquela dúvida, né? Mas sempre me apoiaram, conversei com o Lucas também, né? Então, ali começou o desafio. Ali que a gente começou o desafio de empreender. Né? Então, a galera comprou a ideia. A galera comprou a ideia. Quanto tempo tu teve a hamburgueria, Thiago? A hamburgueria eu fiquei 1 ano, praticamente. Desafios maiores da hamburgueria era? Os desafios, na realidade, no início foi eu aprender a fazer, né? Que a gente não... Daí a gente fez um período de treinamento ali, 1, 2 meses, eu não me lembro exato. Um período de treinamento. Montar a equipe, né? Porque daí, junto a isso, eu comecei a fazer a faculdade de Direito, porque estava pensando em ir para a área de concurso público, né? Daí, no Direito, eu fiz 2 semestres inteiros, fiz 12 cadeiras. Bah. E daí eu acabei depois desistindo, porque não compensava. Eu tinha que ter um funcionário na hamburgueria. Desistindo da hamburgueria? Não. Do Direito. Ah, do Direito. Porque eu tinha que ter um funcionário na hamburgueria e tinha que pagar a mensalidade. Isso, na época, ele dava em torno de 3 mil e poucos reais. E daí eu pensei, pô, a conta não fecha. Não tá fechando a conta. Não tá fechando a conta. Então, deixei de lado a faculdade e foquei na hamburgueria, né? E os desafios maiores ali foi questão de contratação, né? Então, eu iniciei na chapa, né? Contratamos uma pessoa para ficar no telefone, no caixa, e outra pessoa me auxiliando na montagem ali. 3 funcionários? 3 funcionários, mas desde o início eu tinha ponto, um caderno ponto. Eu pensava, tem que ser certinho,
ou sempre aquela questão daquele medo de, alguém vai me colocar na justiça, Sim. né? Então, desde o início, tinha um critério ponto. Não tinha, era um MEI, os funcionários não eram registrados, porque geralmente trabalhavam em outros lugares, Uhum. né? Era Mas sempre extra? isso, mas tinha um registro ponto. Fazia hora extra, recebia, tinha um salário fixo, tinha a data certa de pagar, né? Se o salário dava quebrado ali, pagava quebrado, né? Então, Para nunca tirar o direito do para parceiro nunca que estivesse tirar junto te ajudando ali. isso aí, né? Então, Quanto tempo tu empreendeu na na hamburgueria? hamburgueria foi 1 ano. 1 ano. E daí, antes desse 1 ano, ali em torno de uns 10 meses, meu cunhado na época, né? Ele tinha um restaurante que ele era sócio estrela também. Daí a gente começou a conversar e ele tinha ideia de abrir um outro negócio e eu via que a hamburgueria para mim naquele período ali, né, ou pela minha falta de experiência também, eu não via uma visão de crescimento muito grande. Então foi num período que tinha aberto outra hamburgueria em Taquari, deu uma baixa no movimento, Começa a dividir público. começa a dividir, a questão da noite é puxado, é muito cansativo. Eu respeito muito porque já trabalhei na noite. E Sei o que ainda que é. mais a questão do food truck, do trailer. Leva, traz. Questão de energia elétrica, de limpeza. Eu sempre fui muito chato com essa questão de limpeza, então eu sempre tive uma pessoa que um dia por semana tirava tudo do trailer, limpava tudo. Então aquela função de carregar para um lado, carrega para o outro, desmancha, limpa, faz as coisas, leva para o centro. Então, à noite, muitas vezes as pessoas acham que abriu ali de noite, Bateu a porta, vai para casa descansar. vai para casa descansar, né? Mas no outro dia, geralmente tu tem que trabalhar durante o dia para te poder trabalhar de noite, né? Tem que preparar as coisas para te poder trabalhar à noite. Sim. Então, foi um período muito cansativo, né? Mas foi uma baita experiência. Ali, questão de administração, de lidar com pessoas, ali já iniciou um aprendizado muito grande. Tu conseguiu tirar lucro desse negócio no período? Sim, tirava meu salário, eu tinha uma reservinha pouca ali, mas Sim. nada muito significativo, assim. Sim, não. Claro, Nada também muito um período significativo. curto, né? Um Isso, ano. foi um período curto. Porque daí, Teve concorrência que entrou. isso aí. Né? Então, a questão de aprender a administrar também, né? Sim, a aula foi ali. A aula foi ali. E daí, então, a gente estava pensando em abrir um novo negócio. Daí, pensava uma franquia de alguma coisa. E um dia surgiu aí a ideia da padaria. Né? E daí, foi bem no período que a Ponto do Pão tava fraca, né? Sim, tiveram vários problemas lá. Tinha caído bastante. E daí eu dei essa ideia da padaria. Daí meu cunhado pensou, no outro dia mandou mensagem. Gostei da ideia. Daí eu, opa, vamos lá. Daí a gente começou a pensar em como fazer isso. Né? Capital inicial para a primeira padaria? Menos 200, eu acho. Tá, mas aí se financiaram? Como é que foi o começo, Thiago, para a gente poder introduzir a nova padaria? A ideia é muito boa, vai dar certo, vamos trabalhar um monte para fazer dar certo. É isso aí. Mas de onde é que vem o capital inicial? Capital, eu tinha 14 mil reais. 14 mil reais eu tinha. Minha mãe fez um empréstimo, se eu não me engano, foi 28 mil. A minha irmã daí fez, no caso com o meu cunhado ali, um empréstimo de, acho que foi 50 mil reais. E daí depois a gente teve que fazer mais um outro sei que fechou em torno de empréstimo em torno de uns 100 mil reais, mais os 14 mil, 115, 120 mil reais ali que foi que a gente pegou. E daí fora o maquinário. Né? Isso foi para começar. Daí a gente iniciou mais ali com a parcela do maquinário, ele foi, se não me engano, foi 20 e poucas parcelas de 4.900 reais, assim. É um peitaço. É um peitaço. Isso, 300 mil de investimento inicial? Mais ou menos? Praticamente. Sem certeza nenhuma de nada, e se é pular do precipício e esperar que a asa abra se tiver asa, né? Sem conhecimento nenhum, né? Nada. Na área. Eu não tinha experiência nenhuma. Pois é, beleza. Aí conseguimos o dinheiro, que é uma das coisas mais difíceis hoje, porque, né, precisa ter crédito. Sim. E vocês têm, né? Isso é muito diferenciado hoje. Isso foi uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, né? Não precisa ter dinheiro, mas tem que ter crédito, né? Depois que tu já tem o nome... Tem o crédito, ok.
tenho crédito, achei o ponto ideal baseado na expectativa. E agora, como é que faz a parte de produto, mix? Como é que define balcão? Por Tipo onde assim, começa aí? questão de ponto até e uma coisa importante também de falar, porque a gente não simplesmente pegou, achou aquele ponto ali e foi para ali, né? A gente deu uma pesquisada no mercado. Como? Como? Primeira coisa que a gente pensou era abrir no centro Tá. da cidade, questão de fluxo, né? Que para padaria, quanto mais fluxo de pessoas a pé tiver, melhor, né? Então, aonde é São João, a um lá do centro, Aham. tinha uma sala do lado que estava vazia na época. E a gente conversou com eles e a gente ia alugar aquela sala lá. E daí, por um motivo ou outro, né, eles ligaram para nós e desistiram de alugar para nós, porque eles não estavam muito afim de alugar para a Setor parte de alimentação, para o de setor de alimentação. alimentação, né? E alugaram para Barato Mania, se não me engano, até na época. Né? Daí, tá, não deu certo lá. Vamos começar a pensar em outro lugar. Daí, onde é a Magazine Luiza hoje, Nossa. a gente pensou naquele ponto lá. Mas daí o aluguel muito alto na época, né? Difícil caixa no começo. Difícil, sim, né? Não tinha ideia de nada. Daí, não é ali o lugar. E bem na época também eles tinham construído o prédio do Bujão, na frente da Acertagem Na Rua Energia Beno lá, Pinto, aham. na Rua Bino Pinto. Daí tinha aquele prédio e um dia eu passei na frente ali na frente da Ceitel ali e olhei aquele prédio lá e pensei, bah, tem esse ponto aqui também. Peguei e mandei uma foto para eles. E daí decidi aonde, qual o ponto, né? A Albino Pinto era uma rua muito movimentada, é uma rua muito movimentada por causa da rodoviária ainda, agora menos, né? E tinha esse ponto aqui. E daí a gente foi atrás de alguém que pudesse nos auxiliar quanto a isso. Então a gente foi no Moinho, conversou com o Auri, trocou ideia com ele lá também, né? E ele, conversando com ele ali, ele nos pontuou que a cidade tinha muito a crescer pro lado de onde a gente está hoje, né? Pro lado do Uhum. posto ali. Então foi aí então que a gente decidiu pegar ali. Na época também um aluguel mais em conta, bem mais em conta. Uhum. Então a questão do ponto foi algo meio que estudado também, assim, não foi simplesmente achou aquele prédio e vai, né? Tem um grande desafio sempre, né? Que aquele que chega antes bebe a água mais limpa, mas Isso aí. também muitas vezes passa mais sede, Passa né? mais seis. É É o o desafio. desbravado Aleixo, né? Que é a região que a gente vem pulsando, né? Quando a gente chega aqui também, mais para a ponta, né? Mais para a saída da cidade, a gente tinha um prédio abandonado, Isso tomado em aí. ruínas, onde estava tomado por problemas, né? De Isso aí. invasão, usuários de drogas e tantas outras coisas. E é aquela coisa, pô, vai lá para a saída da cidade. Hoje a saída da cidade não é mais aqui, né? Hoje não é mais Hoje aqui. a gente já está na cidade, com um Já tá na cidade. atacado, Isso com aí. prédios A grandes, com a tendência padaria agora é. próxima. Então acho que a gente bebe uma água mais limpa, bebe, mas passa bem mais trabalho durante um período, né? Passa bem mais trabalho e daí eu acho que a gente tira muito aprendizado, né? Porque ali, uma das principais coisas, que nem tu me perguntou antes, né? A questão de balcão, como definir o que fazer, né? Isso já foi uma das coisas principais que a gente pensou, né? Tá, a gente vai abrir uma padaria, a gente não pode ser igual às outras, Uhum. né? Então, a gente já veio com uma ideia, com uma proposta de trazer alguma coisa diferente. Questão de entrega de produtos. Tu muda o teu produto hoje olhando para o centro? Tipo assim, o teu produto, o teu cliente que vem comprar no teu balcão, por ser um ambiente de passagem rápida, né? O teu cliente ele não é um cliente que está caminhando, o teu cliente ele Não, está de carro. isso aí. Ele vai na padaria, ou, que nem tu falou, ele tá indo pro serviço e passa ali. E Tu paga faz o as teu coisas. balcão para esse perfil de cliente. Ou não, ou ele é um balcão de padaria praticamente convencional. Ele é um balcão praticamente convencional, mas tem aqueles produtos que a gente sabe que o pessoal chega ali, quer pegar e levar, né? Então, alguns produtos que a gente sabe que mais gira, a gente já deixa eles pronto, autosservice ali, pode-se Uhum. dizer, né? Mas no restante, hoje, por questão de espaço, né? A gente acaba sendo mais um balcão convencional, posso dizer assim. Ainda voltando um pouquinho atrás do teu negócio, a gente falou que tu conseguiu lá o crédito, que tu Sim. pensou na ideia, pensou no ponto. Mas e os produtos? Como é que define qual produto que vai para o balcão?
Alguém te ajudou na época, contratou uma mão de obra especializada, algum curso, algum treinamento? Como que montou o negócio? Porque saber empreender é uma coisa, agora saber empreender no ramo de alimentação é outra. Eu não sabia nada, nada. Então a gente conhecia a Viviane na época, né? Que a Vivi, ela trabalhou muitos anos, trabalhou em torno de 20 anos, se eu não me engano, na Ponto do Pão. E ela tava num período que ela tava saindo de lá, ou tinha saído, alguma coisa assim. Então, como a gente tinha uma proximidade, né? A gente conversou com ela e ela topou esse desafio com nós, né? Então a Vivi, se não fosse a Vivi, eu sempre falo, se não fosse a Vivi, a gente não tinha padaria. Porque ela que nos orientou ali, foi nas lojas com nós ver questão de maquinário, de equipamento, questão de projetos da padaria, como que mais ou menos tinha que ser, questão de contratação de equipe. Eu não sabia nada. A primeira vez que eu vi o preço de uma balança, eu me apavorei, assim, porque eu pensava, balança é baratinho, essas coisinhas, né? Então, a Viviane que nos orientou em toda essa parte. E então, até na questão dos produtos, né? A quais produtos que a gente bota no balcão, o que a gente coloca, né? Só que a Vivi estava acostumada num ponto diferente também, né? Então, foi um período de muita adaptação ali, principalmente no início, para saber a quantidade de cada produto que a gente ia colocar para frente. O quanto tu considera que é importante trazer alguém experiente, mesmo que contratando, né, Sim. para um negócio novo? Bah, Tu acha que é o sucesso do negócio aí? com certeza. E esse é um ponto, tá? E a gente, né, também tem, óbvio, trazendo novos negócios e a todo momento a gente está inventando Sim. e inovando. E a gente entende, tá, que contratar ou comprar a inteligência de alguém é fundamental Com certeza. para te fazer um negócio. Ou por um formato de consultoria, ou por um formato de assessoria, ou um funcionário que esteja dentro. Às vezes a gente quer empreender, né? Tem o crédito, tem o Sim. dinheiro, e a pessoa vai e se atira sozinho. Deixa que eu aprendo. Deixa que eu aprendo É mais no caminho. barato. Só que o problema todo, né, é que às vezes aí o insucesso, e até eu posso olhar para o teu negócio e dar uma certeza de sucesso, que se a Vivi talvez não tivesse lá, tu levasse 6 meses para chegar naquele ponto, ou 1 ano, que arrancou a ideia de negócio. Vou falar um ano. Não sei se eu chegaria, né? Só que o caixa não ia permitir. Então é muito mais assertivo pagar alguém que tenha experiência naquele formato de negócio e naquele negócio para te colocar do teu lado e dar a visão Sim. de dentro que tu não tem, né? E acelerar o crescimento, acelerar a venda, Sim. do que chegar daqui 1 ano, todos os teus erros te mataram por conta do caixa. Esses não prestam atenção nisso. É porque ali é um conjunto de coisas, né? Então, eu não sabia nada de padaria, de produção, de Gestão de muitas pessoas. gestão de muitas pessoas, de financeiro, de taxas de máquina de cartão. Então, por um bom período, assim, até a pandemia, eu tava passando muito sufoco. Até a pandemia a gente tava passando muito sufoco. De vez em quando tinha que chamar a mãe, empresta tanto. Sim. Ou tinha que pedir dinheiro pra mãe, pra tia, pro irmão, pra conseguir ir se Dar esse mantendo, giro. sabe? Porque a gente tava pagando pra aprender. Daí tu imagina se eu não tivesse ela nessa parte. Com experiência, Nessa parte com vindo de experiência na mercado. produção ali. O quanto de dinheiro que se perde, Nossa, né? perde muito. E esse é um ponto, Thiago, que a gente bate muito aqui, o quanto a ineficiência atrapalha o negócio. E a ineficiência, olhando para o setor de padaria, principal é produzir o produto errado e ele travar no balcão, porque Isso. ele vai fora, né? É fora, desperdício. Então tu tem o custo de produção, todo ele, o custo de matéria-prima, que vai todo fora, fora a energia, fora a água, fora o tempo do funcionário, né? Então, esse profissional que vem para ditar praticamente as diretrizes, as regras e processos, ele é fundamental nesse negócio, né? Muito importante. Bom, Thiago, acho que de história, né, contextualização, como é que a gente chega na porta da Santo Pão, deu para entender. Agora, por que Santo Pão? Santo Pão foi pensando em nomes, a gente pesquisando, eu, minha irmã, meu cunhado, nós na época ali a gente foi trocando ideia e a gente chegou nesse nome, assim, não tinha nem um porquê específico, mas a gente chegou nesse nome. Conseguiram registrar a marca Santo Pão? Estamos num processo de registrar a marca, né? Então já entramos já tem um advogado já fazendo isso para nós. Sei que vocês estão em constante investimento sempre, né? É um negócio que está com quantos anos? 7 anos e meio praticamente. E nunca parou de investir. Nunca.
Quando que é o teto desse investimento, Thiago? Quando que para de investir para ganhar dinheiro de fato? Porque é aquela coisa, retroalimenta. Eu acho que nunca para, né? Porém, a gente vem de muitas mudanças, né? Então, conforme a gente iniciou, a gente foi crescendo, a gente teve que se adaptando, né? A gente iniciou lá com 7 funcionários, né? Então, hoje a gente está aí com em torno de 28 funcionários. E a nossa produção, este ano, a gente mudou ela de andar, posso dizer, né? Então, porque a gente construiu na parte de baixo da padaria ali, então a gente aumentou em 300 metros a padaria. Ela era 200 metros Nossa. quadrados com atendimento e produção. Agora, hoje, a gente está em 500 metros quadrados, né? E Tu praticamente industrializou a tua padaria hoje, né? isso, a gente está tentando ir para esse lado, porque questão de padronização, né? Só que é 2 desafios, né? É tu tentar industrializar, mas sem tu deixar aquele produto com cara de industrializado, né? Aquele produto que tu vê que foi feito por uma máquina, ou aquele pastel com carimbo, Sim. né? Teu gosto de produto caseiro. Isso aí, né? Porque a gente sabe que esse é o caminho para padronização do produto, para questão de tu ter um estoque, de tu ter capacidade de vender mais, né? Sim, a gente entende pelo teu consumo de energia que tu Isso. fez até uma câmera fria. Sim. Que tamanho tem a câmera fria hoje? A câmera fria hoje ela tem 2 metros e pouco por... Ela tem uns 10 metros quadrados cada uma, no caso tem 2, né? São duas câmeras frias. Isso. O que é importante a câmera fria nesse processo hoje de industrialização? Para manutenção do produto? Estoque. Então, a gente mais para frente ainda a gente quer ter um ultracongelador, né, para manter a qualidade do produto, né? Então, câmera de resfriamento... O que é um ultra refrigerador? Ele congela o produto em segundos ou minutinhos ali. Ele não cria aqueles cristais de gelo, mantém e melhora a estrutura ali do produto. O quão importante para o cara que está consumindo esse produto é essa ultra congelamento? Sabor, qualidade do produto, né? Em temporização de validade ele aumenta, não? Acredito que sim também, não posso ser com certeza, mas acredito que sim também. Porque ele não cria aqueles cristais de gelo, aquela aguinha que até tu não enxerga o produto direito, às vezes, dependendo do produto que é, né? Isso é um ambiente inovador. Tem muitas padarias que tem isso? Não. Não. Ele é um produto caro? É muito caro. É caro. A questão de padaria acaba sendo... A produção da padaria acaba sendo muito cara. Não digo nem só produção, mas questão de atendimento também. Então, que nem ali, querendo ou não, a gente fez um investimento no ano passado ali de praticamente 800 mil reais já. E tem coisa... Mais 800 mil reais. Mais 800 mil reais. Então, tem coisa por finalizar, ainda tem atendimento por fazer, que é o nosso próximo passo, né? Tu contratou do ano passado para cá? A gente teve que contratar por causa da nossa mudança de layout ali dentro, né? Porque daí, como hoje a gente tem elevador de carga para subir mercadoria para cima, então a gente teve que ter mais umas duas pessoas ali no processo. Né? Então aumentou a questão do processo. O que é o maior desafio do comércio local, como tu entende, ou do local que tu tá, na verdade, né? O que tu entende que é o maior desafio? O nosso maior desafio é uma coisa que a gente sempre conversa com o pessoal lá, é a gente entender que tem a questão do nosso ponto ali também, que as pessoas para irem na nossa padaria, elas têm que irem na padaria, elas não, poucas as pessoas, digamos, que passam ali, né? Então quem vai ali tomar um café, quem vai lá comprar coisa no final de semana para levar para casa, a gente entende que aquela pessoa passa por outras padarias, né? Deixam de ir outras mais perto às vezes, para ir na nossa. Então é um diferencial, é tentar manter um diferencial da qualidade de produto, variedade, questão de atendimento também, né? Então, e a questão do ambiente, que isso é um próximo passo que a gente quer mexer, né? Delivery e o digital, como é que tu enxerga ele, Thiago, para o setor de padaria, pensando que o produto ele é meio difícil de tu fazer ele no delivery, né? Dependendo se o produto é gelado, se o produto é quente, tu perde aquele tempo, né, de levar. E quando eu tô na minha casa, eu tenho a expectativa de receber ou ele gelado ou ele quente. E esse time entre carregar, colocar na motinha ou no carro e chegar até o cliente
ele ou perde a temperatura ou ganha a temperatura. Como que faz? Como é que tu vê esse mercado? Ele é crescente? Ele retrocedeu depois da pandemia? Eu acho que é crescente. Apesar de o ramo de padaria, às vezes a gente achar que é muito convencional, é muito tradicional, né? Ou que às vezes não se adapta a essa questão de tecnologia, né? Eu acho que tem muita coisa que dá para agregar no ramo de padaria, de cafeteria e no delivery também. Tu vê delivery crescendo? Sim, a gente tem hoje faz praticamente 1 ano e meio, uns 2 anos, eu acho, 1 ano e meio a 2, que a gente já está trabalhando com delivery, né? Então a gente tem um aplicativo, um site, né? Tem aplicativo e tem o site também. Tu entra lá, tem os produtos tanto de padaria, né? Quanto as coisas para te tomar um café na parte da tarde ali. Ou, digamos, produtos do cardápio, né? Se tu quiser comprar pão, se tu quiser comprar uma manteiga, um suco, uma água, a gente leva também. A gente tem isso no aplicativo também. Falta, talvez, a gente trabalhar um pouquinho melhor em cima ainda na questão do marketing, né? Mas a gente tem esse aplicativo já. E a gente trabalha também hoje com um horário de entrega grátis. Porque a gente sabe que às vezes tu vai pegar um sanduíche para tomar café na parte da tarde e tu vai pagar a tele para ir levar. Então deixa que eu vou na esquina e busco no outro lugar. Sim, o custo, né? Tem a questão do custo. Então a gente optou por definir um horário todos os dias que tu pedindo dentro daquele horário a gente vai entregar para ti sem custo, né? Então essa foi uma das opções. E qual é o horário? Os pedidos feitos entre 2 e 3 horas, a gente entrega ali entre 3 e 4, até as 4 e meia a gente consegue Sempre entregar. só à tarde. Sempre só à tarde. Estamos analisando a possibilidade de colocar de manhã. Como é que roda no final de semana? As pessoas têm mais conveniência de receber? No final de semana a gente não faz. Ah, vocês não fazem? Não fazemos. Nem pagando? Assim não. Se tu fizer uma encomenda com antecedência a gente vai levar. Mas tu pedir na hora não. Porque daí acaba que atrapalha muito daí a nossa logística no dia a dia. Daí. Porque final de semana a gente tem uma demanda maior de encomendas. Encomendas, né? Vocês fazem eventos também? Fazemos eventos, atendemos empresas. Daí tem a questão da cafeteria. Hoje, o que é mais... Se tu olhar no teu... acredito que deve ter isso lá. O que é mais forte na tua padaria? É encomenda? É balcão? É tele? O mais forte hoje ainda é balcão. Balcão e cafeteria junto ali, né? Depois a questão das empresas. A questão das empresas também ajuda muito. Entendo que tu está inovando muito, tu investiu muito esse ano. Sim. E com um propósito específico de industrializar. Sim. O que é a ideia da Santo Pão agora, nesse próximo virada de inovação e diferenciais que está criando nessa nova indústria que vocês investiram? Assim, só falando da questão de aplicativo também, tá. Agora a gente desenvolveu agora esse mês um outro aplicativo, um outro site, que é voltado para a parte das encomendas. Então a gente quer, o que a Santo Pão quer, né? Ela quer facilitar o teu dia a dia. Tu quer encomendar ali um salgadinhos que o Ramiro precisa levar para a escola no outro dia, te lembrou ali, de madrugada, tu vai poder entrar com 24 horas de antecedência, tu vai poder entrar lá e fazer uma encomenda de madrugada para uma festa daqui a 15 dias, para uns salgadinhos para daqui a uma semana. Tem a previsão de 24 horas mínima, é isso? Mínima, porque daí tem alguns produtos que a gente não consegue produzir full. Tão rápido. Eu até poderia colocar para menos tempo, mas daí um exemplo, o Leonardo vai lá e pede para uma torta com alguma coisa específica lá. Eu não vou conseguir produzir ele a tempo, então... Às vezes o Leonardo esquece, às 10 da noite liga pro Thiago, pro outro dia, às 6 da manhã tá pronta, né? Como se tivesse alguém lá de madrugada fazendo... A gente dá um jeito, né? Então a questão do aplicativo vem justamente para facilitar. A gente está iniciando, claro que vai ter muitas adaptações e ajustes para fazer ainda, né? Mas a intenção é facilitar no dia a dia e também desafogar o nosso WhatsApp, né? Porque daí ali a pessoa consegue visualizar a foto do produto que ela está selecionando, né? Escolher a quantidade que ela quer. Porque tem muita gente também que gosta de fazer o seu pedido. Né? Sim. Tem muita gente que gosta, não quer aquela pessoa... Então tu está investindo no digital. Então a gente está investindo no digital. E isso, por isso que eu te fiz a pergunta. A questão do marketing ali também. Na pandemia foi uma das coisas que nos auxiliou muito, que ajudou muito. Se não fosse o marketing ali no digital ali, a gente não tinha... Tanto que na pandemia a gente não diminuiu o nosso faturamento, a gente conseguiu aumentar. Né? Tu vê com a percepção, né? A minha percepção é que as pessoas estariam querendo ir até o lugar, consumir, estar mais envolvidas, e tá dizendo que o número está exatamente o contrário. Que ele está com curva de crescimento indo para o digital.
Praticidade, Praticidade. né? Todo mundo quer receber, assim como o Mercado Livre que entrega na tua porta ali, às vezes uma compra no mesmo dia, né? Até o pão da padaria, né? A gente pode levar para ti também, não precisa sair de casa para ir lá, né? Entendi. E a tua outra pergunta que eu tinha falado? A pergunta que eu quero direcionar agora é para a gente poder falar um pouquinho desse baita investimento que tu fez, né? Tu mesmo comentou um pouco antes aqui que investiu mais de 800 mil reais numa nova linha de produção, numa industrialização dentro do ramo de padaria, duplicando a tua padaria. Queria entender qual é que é o projeto de futuro aí da Santo Pão e qual é que é as ideias que vêm pela frente, né, em relação a produto, tecnologia de industrialização, né? Questão de projetos estão na Santo Pão. O que é? Primeiro a gente fez a produção já pensando no atendimento, né? Porque não adiantava eu fazer um atendimento, um espaço legal e não ter estrutura para atender, né? Então a nossa intenção foi essa, fazer a produção. Agora a gente tem capacidade de pegar evento grande, a gente tem capacidade de fazer, de ter estoque, porque antes a gente trabalhava ali com uma produção diária, entrava uma encomenda hoje, eu tinha que fazer hoje. Era sempre correndo atrás da máquina, era sempre uma loucura, sabe? Então hoje a gente consegue ter um estoque legal. Agora o Leleco pode me chamar ali às 10 horas da noite que a gente vai ter uma variedade maior de produtos para poder te oferecer, sabe? E a questão, então, o próximo passo é atendimento, melhorar o espaço de atendimento, trazer um espaço mais aconchegante, com uma variedade maior, com mais exposição de produtos. Estamos estudando ainda como vai ser, porque tem uma tendência muito alta para o autosservice, né? Então, a gente está... Que é ilha de balcão, basicamente. Isso. Então, além de tu ser só aquele buffet para te pegar para te tomar café, por que tu não pode pegar tuas coisas também e levar para casa, né? Sim, sem precisar pedir para alguém. Sem precisar pedir. Ao invés de eu estar ali te servindo, só pegando aquela coisa, aquele produto para ti, tu pode pegar e a gente pode estar fazendo alguma outra coisa, tá te servindo de alguma outra maneira também, né? Dando mais atenção para ti, te explicando sobre algum produto, fazendo uma degustação, alguma outra coisa, né? Então, o próximo passo é esse, investir no atendimento e cafeteria. Melhorar espaço para tomar café, ter um espaço mais aconchegante também, né? E questão de qualidade de produtos é uma coisa que a gente bate muito em cima, né? Então, desenvolver produtos para o cardápio, que hoje é um diferencial que a gente tem também de alguns produtos que a gente faz na hora. E a questão da industrialização, sempre me lembro disso, quando a gente foi, aquela vez que a gente teve a oportunidade de ir junto lá em São Paulo, no treinamento do Nigro. E às vezes não é nem o treinamento que mais vale a pena, né? Às vezes é aquela conversa por fora ali. Então, eu sempre me lembro quando tu me falou que a gente tem que construir um outro negócio para quebrar o próprio negócio que a gente tem, né? Então, isso bate muito forte dentro de mim ainda. Todos os dias eu fico pensando o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, né, para desenvolver um outro produto, né? Então, a gente tem vontade de entrar com a distribuição de algum produto ainda. A gente está estudando produtos, estudando mercado, para ver a possibilidade de entrar também com a distribuição de algum produto, né? Deixa eu entrar aqui, Thiago, numa situação dessa inovação. Quando tu investe numa indústria nova, né, e eu entendo que teu olhar ele é muito dinâmico, tu é um cara que se dispõe ao risco, porque entende o que tu está fazendo, confia no teu trabalho, mas essa questão da inovação, de industrializar, não é comum dentro do setor de padaria, certo? De trazer esse produto com gosto de caseiro para tentar colocar para a indústria, né? Quando tu coloca a indústria, tu vai para distribuir. Sim. Então tem um baita desafio ainda para vencer aí dentro, né? Muito Como grande. tu te enxerga nisso? A tua ideia é trazer mais gente desse setor, tentar construir essas pessoas internas dentro da tua operação, pensando que tu tem 28 pessoas. Sim. A gente tenta sempre, a questão de mão de obra, a gente sempre tenta desenvolver ali dentro da padaria. Até para questão de cultura, para ir conhecendo a forma como a gente trabalha, né? Então, a questão de mão de obra a gente sempre procura desenvolver ali dentro. Então, para essa questão da industrialização, é uma coisa que a gente está trabalhando muito em cima ainda, né? Então, vou falar aqui um produto, né? Mas a gente estava vendo aqui na possibilidade de tortas. A gente está, só que esse é um produto que talvez um pouco difícil de entrar no mercado pela questão do custo um pouco mais alto, né?
Mas a gente está vendo também possibilidade de outros produtos, Outro mix de produtos. de outro mix de produtos, né? Porque agora a tua indústria permite, né? Isso aí. E a questão é, como a gente falou, industrialização. Como eu não deixar tão industrial, né? Algum produto ele vai ter que ser, porque hoje a gente já terceiriza alguma coisa, né? Então, alguns produtos que a gente tem hoje, os mais simples, a gente já terceiriza. Então, a nossa ideia talvez pode ser talvez ir para esse lado também, né? A gente tá estudando ainda. Terceirizar para negócios menores, Isso aí. desenvolver para mercados menores. Isso. Espaços que onde não produz uma Por torta, exemplo. tu consegue entregar uma torta. Isso Um aí. pãozinho, tu entregar um pãozinho congelado. Isso aí. A marca Spam, né, cresceu e fez o império do pão aí, Isso. basicamente só nessa linha, né? Produzindo, confeccionando pão e entregando pão Isso. pronto. Hoje não vale a pena praticamente fazer pão Não. Se de tu padaria. botar muito bem na ponta da caneta. Eles industrializam tanto, né? Produzem tanto que trazem o custo do produto tão abaixo que não vale a pena ter todo o processo dentro Sem da... contar que eles te entregam todos os equipamentos também, né? Sim. Todos os equipamentos e manutenção dos equipamentos também. Sim, aí te deixam refém deles. Aí tu nunca vai ser concorrente deles fabricando pão. Não, mas legal. E entra no que tu falou, né? Treinamento, né, Thiago? Tu faz muito. Bastante. Como é que é a rotina de treinamento para empreender, né? Questão de treinamento fala particular ou... Acho que sim. Acho que falando o empreendedor, né? Olhando pro Thiago. Quanto tu investe em ensino? Porque, pô, tu começou a faculdade, né? Não quis terminar porque não te viu nela. Fez a edificação lá, também não quis terminar. E tá tudo bem, porque eu também fiz isso, tá? Fiz 2, 3 faculdades que eu não quis terminar porque não me via mais nela. Não me identificava naquele momento. Mas tu tem que estar se retroalimentando além de informação solta, né? Acho que de ensino, de estudo. Quanto tu busca hoje estudar? Eu tô sempre buscando, né? Confesso que ultimamente eu tenho, pelas demandas, função de obra e de treinamento com a equipe, eu acabei não buscando mais tanto, né? Eu sempre, muito podcast, eu escuto muito podcast, tenho minhas referências ali que eu gosto de escutar, né? Então isso é uma das coisas que eu mais escuto, eu acho que é uma forma de estudar também. Então, questão de livros, isso eu tô sempre buscando. E às vezes a gente fala, que nem a gente falou, em questão de quanto tu gasta com isso, né? E às vezes a gente não precisa gastar tanto também, né? Às vezes a gente tem tanta informação de fácil acesso, disponível, né? Porque a gente aprende tanto com aquilo ali. Então, hoje eu tô investindo mais praticamente com equipe, em treinamento de liderança, treinamento de equipe, em questão de processos, de organizar, estruturar melhor a padaria, né, para ficar mais fácil de administrar também, do que propriamente em mim mesmo, assim, sabe? Quando eu olho para treinamento, né, eu acho que o gastar que eu falo aqui é gastar tempo, né? Sim. Porque tá tudo disponível. Tá tudo disponível. Né? Eu já tive em G4, já tivemos lá no treinamento do Nigro, tive em outros diversos treinamentos, a gente paga caro por isso. E não é desmerecer nem desqualificar, mas está tudo disponível hoje. Disponível. De uma maneira ou outra, solta ou não, está tudo disponível. O grande problema nosso como empreendedor ou empresário é parar um tempo para prestar atenção naquilo e construir e fazer o passo a passo. Sim. Então, para mim, hoje, o treinamento ele é importante se tu está disposto a ir para um treinamento, dar um reset no teu telefone, zerar ele, e parar para se concentrar naquele treinamento, naquele momento. Porque a informação está toda disponível, dispersa, mas disponível. Né? O importante do treinamento é que ele faz tu parar, organizar as informações, te colocar dentro daquele ambiente, e aí então fazer o checklist, né? De o que eu faço amanhã, como eu faço daqui a uma semana e pôr em prática. Então, treinamento, né? Ele está disponível. O grande desafio da gente como empresário, ou empreendedor, ou pessoas, é parar para organizar o que está disponível. Né? Porque está tudo aí. Então não precisa gastar uma porrada de dinheiro para ir atrás de informação. Né? Só que as pessoas não se dispõem a isso. Né? E acho que lá vai ter a bala de prata, ou receita mágica. Né? Até eu gosto muito, tem uma frase do Paulo Vieira que ele fala, né? Que cada um tem a vida que merece, né? Então a gente está vivendo tudo aquilo que a gente aceita ou que a gente busca também, né? Exatamente. Então a gente está colhendo o que a gente plantou. E o nosso futuro depende do que a gente está fazendo hoje também.
Cara, muito bom. Acho que escutar um pouco da história, né, Thiago, de vocês e do quanto desafiado tu se coloca a toda vez, a todo momento, faz com que a gente cada vez mais acredite, né? E tu provou aqui que começa um negócio endividado, nada mais é, conseguiu fazer esse movimento de sair dessa dívida, assumir novos desafios, né, para investir ainda mais e tá pensando em novas coisas, novos negócios, novos produtos. Isso faz a gente acreditar no Com mercado, certeza. no negócio, nas pessoas e fico muito feliz de escutar a tua história, apesar de saber ela de cor e Agora, salteada, salteado. né? Mas eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que vão nos escutar aqui nunca ouviram a tua história, não Sim. sabem quem é o Thiago por trás da Santo Pão, né? Queria que tu desse aqui um conselho ou deixasse uma mensagem final para a gente poder encerrar o podcast. Para quem está começando a empreender, o que a pessoa, né, deve buscar, o que ela deve acreditar na caminhada, porque não é uma caminhada de 100 metros, né? É uma corrida de 10 quilômetros. Sim. Então, fica à vontade. A gente dá um conselho assim, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente buscar conhecimento com quem já sabe também, né? Então, ter coragem é muito importante, mas também a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo e buscar. Que nem a gente abriu uma padaria, eu já fui em Pato Branco, já fui em Santa Catarina lá, conhecer outras padarias, conhecer como é que funciona. Então, essa importância de tu buscar dentro da tua própria área, ou até em outras, né? Como que as pessoas trabalham, como que funciona aquilo. A gente saber que a gente não sabe tudo, né? E a gente buscar pessoas competentes para estar junto com a gente. E a questão de organização. E uma das coisas mais importantes ainda, que eu vi tu falando com a Lídia, né, sobre isso, a questão do vender, né? Eu sempre fui muito de organizar e acabei, às vezes, pecando nessa questão da venda. Mas essa parte é muito importante. Como tu disse, aquele dia, se não tem venda, não tem nada, né? Então, às vezes, a gente acaba pecando nisso e a gente pensa, pô, mas tá tudo organizado e eu não tô vendendo. E o que que a gente tá pecando nessa parte, né? Então, essa atenção às vendas é uma das coisas mais importantes também. O negócio tem que estar organizado, tem que estar todo ali alinhado com a equipe, mas tem que ter venda, né? Se não tiver venda, não vai para frente. Se não tem venda, não tem Não negócio, tem não tem negócio. equipe, Isso aí. não tem nada, né? É isso E aí. para mim é o mantra que a venda ela é o pilar de todo e Com qualquer certeza. negócio. Começa por ela tudo. É Começa o isso aí. problema, começa a É isso aí. desorganização. Show de bola, Thiago, muito obrigado, obrigado por ter te disposto, né, a sair lá da tua rotina corrida acelerada para vir aqui trocar ideia com nós. Eu sou muito grato, né, pelas pessoas que vêm aqui Sim. e dão um pouquinho para aqueles que talvez queiram trocar uma ideia, assim como tu pegou Sim. um insight Sim. de outro Muitos. podcast. Peguei de vários. Tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão usar Sim. o teu podcast também como referência para algumas ideias e até Sim. mesmo para se desafiar Sim. mais. Porque às vezes a pessoa está lá devendo 20 mil no banco e com medo de dever mais 20. E acho que é o fim, né? Eu acho que é o fim. A gente está lá devendo 1 milhão e está lá louco para pegar mais 3 para acelerar mais, Que se né? eu pegar isso, eu posso fazer aquilo, né? Exatamente. A gente está sempre sonhando um pouco mais acima, um pouco mais acima. Claro que Isso aí. existem vários desafios nesse meio, né? A gente não pode negar que é um período econômico difícil, Muito difícil. que o mercado está difícil para todo mundo, mas que se a gente parar, a coisa é pior ainda. Então, é momento de se desafiar mais, de inovar mais, de ter mais vontade, de fazer mais com o mesmo ou mais com menos. Então, obrigado mesmo. Tamo junto. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho da nossa história, né? Como tu falou, as pessoas conheceram um pouquinho mais da Santo Pão. E é uma honra. Muito obrigado. Obrigado. Agora conhecem o rosto lá, né? Para quem não conhecia, agora isso aí. conhece o rosto Geralmente que fica tá um por pouquinho trás. escondido lá. Isso aí, só quer ficar organizando, né? Só quer ficar organizando. Vou te colocar na porta da venda lá. É isso aí. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast, Cabeça de Dono. Espero que todos tenham gostado, né, dos assuntos que a gente trouxe aqui, da história do Thiago, da história da Santo Pão, e que possa ter construído para alguns ou muitos, né, vários insights e que ajude a motivar você que empreende, a você que está aí na labuta do dia a dia de um grande negócio, ou um pequeno negócio, ou um negócio que está por começar. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima.